Continuando números complexos, nós já trabalhamos com as operações adição, multiplicação, né, subtração e potenciação. E a gente precisa agora ver esse tópico do conjugado de um número complexo para que a gente possa trabalhar com divisões. Então, ele vai tratar aqui que a propriedade do inverso multiplicativo, ela pode ser escrita da seguinte maneira: 1 sobre z. Só que z tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque nós não temos divisão por zero. Então, eu sei que quando eu falo de inverso multiplicativo, eu estou falando 1 sobre um número complexo. Óbvio, se eu aplicar a multiplicação de um número pelo seu inverso, ela tem que dar 1. Então, a pergunta é, como eu resolvo 1 sobre z, né? Um número qualquer ou um número complexo sobre um outro número complexo. E aí ele fala que precisa definir o que significa esse conjugado. O que é o conjugado para a gente? Conjugado de um número complexo, a gente sabe que o número complexo é A mais BI, seu conjugado, então, nós vamos representar por um traço em cima de Z, né? Então, um Z com um traço sobre ele. Esse traço indica que eu estou escrevendo um número na forma conjugada. Qual é a diferença de um para o outro? É que a forma conjugada, ela vai trocar o sinal da parte imaginária. Então, o que era A mais BI, agora fica A menos BI. Então, eu troco o sinal da parte conjugada. É o oposto da parte conjugada. Então, exemplos aqui, Z igual a 2 mais 3i. Qual é o conjugado? 2 menos 3i. Menos 3 menos 4i. Quem é o conjugado? Menos 3 mais 4i. Então, o que eu tenho é a parte... Deixa eu só lá. A parte imaginária é ela que troca o sinal. É o oposto da parte imaginária. E a parte real? A parte real continua igual. Então, quando eu escrevo conjugado, quem troca o sinal é a parte imaginária. Então, se o meu número complexo é apenas 2, então se z é igual a 2, o conjugado continua sendo 2, porque 2 é a parte real. Então, continua sendo parte real. Agora, se eu tenho só a parte imaginária, com z igual a 5i, quem troca sinal é o 5i. Então, ele passa a ser menos 5i. Se eu tenho um número complexo que ele é i, então ele passa a ser menos i. E se ele é zero, é o número real, ele continua sendo real. Não vai ter sinal trocado. Ok? Então, esse é o conjugado. A escrita dele é a troca da parte imaginária. Né? Você troca o sinal da parte imaginária. E o porquê a gente vai trabalhar com isso para a divisão? A gente vai fazer por partes. A gente vai ter esse vídeo sobre conjugado e depois vou fazer um só sobre divisão. Mas eu quero relembrar um conceito que nós já vimos na parte numérica, mas é o que a gente vai ter que usar para resolver as divisões. Aqui eu estou colocando raiz de 3, mas a gente viu que o princípio, voltando lá, inverso multiplicativo é 1 sobre o z. E o z, ele pode ter uma parte imaginária, que é a nossa raiz negativa. Então, aqui eu vou trabalhar com raízes positivas, né? Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, só para lembrar. Então, a gente vai falar 1 sobre z, e esse z pode ser alguma coisa do tipo i. E eu sei que i é a raiz de menos 1. E como resolver isso? Né? Então, vou justificar o porquê do conjugado.
Se a gente lembrar, para dividir 6 sobre raiz de 3, nós aplicávamos assim. Deixa eu até apagar isso aqui, isso igual. Nós aplicávamos assim, multiplica pela mesma raiz. Então, se você multiplicar numerador por raiz de 3 e denominador por raiz de 3, você consegue eliminar a raiz do denominador. Eu tenho que 6 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, a gente resolvia dessa maneira. Aqui eu posso simplificar. Eu chego em 2 raiz de 3. Então, se eu tenho uma única raiz, eu posso multiplicar por ela mesma. E aí eu resolvo o problema. Consigo sair com um resultado sem denominador irracional. Agora, quando eu tenho uma soma ou uma subtração, eu já não consigo fazer isso. Olha, eu vou trocar aqui também. E vou multiplicar por 1 mais raiz de 2. 1 mais raiz de 2. Lembre que você tem que fazer numerador e denominador. Se você fizer isso aqui é lá de produtos notáveis, tá, gente? Tem que lembrar do processo. Então, eu vou distribuir em cima, vai ficar 2 mais 2 raiz de 2. Embaixo eu vou fazer a distribuição de todo mundo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 2 vai dar mais raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1, 1 é bom. 1 é dar raiz de 2, mais raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, e raiz de 4 é 2. Então, a gente resolve dessa maneira, né? Então, eu vou ter 2 mais 2 raiz de 2. E aqui embaixo eu vou ter 1 mais 2, 3, mais raiz de 2, raiz de 2, 2 raiz de 2. Quer dizer, a raiz continuou no denominador. Eu não consegui eliminar a raiz de 2. E, por favor, não pode fazer isso, tá? Isso está errado. Você não pode cancelar. Eu tenho uma soma em cima e uma soma embaixo. Então, eu não posso simplesmente cancelar esses dois valores, por favor. Tá bom? Então, eu não tenho como resolver isso usando a mesma técnica que eu usei anteriormente, multiplicando pela mesma raiz, multiplicando pelo mesmo denominador. Então, nesse caso, a gente tem que lembrar de produtos notáveis, onde, quando eu multiplico por iguais, a gente gera o trinômio quadrado perfeito. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Foi o que a gente fez aqui, só que na distributiva, a gente chegou na resposta. Só que a raiz não sai. Ela só vai sair se eu usar o produto da soma pela diferença. O que é isso? Vamos lembrar lá o que é o produto da soma pela diferença. Então, eu vou aproveitar esse pedaço aqui. Deixa eu só copiar ele. Jogar ele aqui para baixo. O que é usar o produto da soma pela diferença? É multiplicar pelo negativo. Então, se eu tenho soma, eu vou multiplicar pela diferença. Se fosse negativo, ia multiplicar pela soma. Então, agora eu vou conseguir fazer um desenvolvimento de tal maneira que vai sumir a raiz do denominador. Então, eu vou multiplicar pelo, entre aspas, aqui, o conjugado. Essa é a ideia para resolver divisão. Por isso que eu preciso saber o que é conjugado. Divisão em número complexo só se resolve aplicando o conjugado, senão você não consegue sair. Então, aqui, se você for fazer a distributiva, então você vai ter 2 menos 2 raiz de 2.
Tá aqui tranquilo, não tenho o que fazer, a raiz vai ficar ali. Quando eu distribuir agora, vai ficar 1 vezes 1 é 1. 1 vezes menos raiz de 2 dá menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1 dá mais raiz de 2. E aqui, mais e menos vai dar menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 4. Perdão. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que dá 2. Então, se você observar no anterior, o que muda são os sinais aqui. Eu vou ter um positivo e negativo. O que vai me favorecer isso? Eu vou poder cancelar as minhas raízes. Logo, o resultado passa a ser 2 menos 2 raiz de 2 dividido por 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Se eu estou dividindo por menos 1, é só trocar o sinal de todo mundo, né? Vai ficar menos 2 mais 2 raiz de 2. Esse negativo do denominador eu posso distribuir com todo mundo e tirar o 1, né, do denominador, que não precisa, não muda nada. Então, a ideia de usar o conjugado é porque daí eu consigo tirar a raiz do denominador. Por isso que a gente aprende conjugado para depois fazer a divisão. Então, voltando aqui no conjugado, agora eu consigo determinar 1 sobre z, apenas aplicando o conjugado. E a gente vai ver a aula de divisão de número complexo, ok?